onde vão as almas das andorinhas. Eu não sei, eu não sei, eu não sei dizer para onde vão, perfume de tantas flores. Eu não sei, eu não sei, eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Lá, 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 uê. Lá, 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 uê. Lá, uê, lá, uê, lá, lá. Eu não sei dizer para onde vão tristezas e alegrias. Eu não sei, eu não sei, eu não sei dizer para onde vão saudades e desencantos. Eu não sei, eu não sei, eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Lá, 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 uê. Lá, 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 uê. Lá, uê, lá, uê, lá, lá.
como a cascata de luz, seu caminho uma verdadeira estrada que nos leva às pegadas de Jesus, de sorriso tranquilo e radiante, face macia como pétalas de flor, nos olhos tuas pedras de brilhantes, no coração a chama viva do amor. Bezerra de Menezes, nosso guia, recebe com carinho esta canção, intercede sobre nós junto a Maria, e pedindo cada vez mais proteção. Aqui todos unidos numa prece, sobre o lindo azul do céu de anil, agradecendo ao irmão que não esquece dos pequenos que ficaram no Brasil. Bezerra de Menezes, nosso guia, recebe com carinho esta canção, intercede sobre nós junto a Maria, e pedindo cada vez mais proteção. Aqui todos unidos numa prece, sobre o lindo azul do céu de anil, agradecendo ao irmão que não esquece dos pequenos que ficaram no Brasil, agradecendo ao irmão que não esquece dos pequenos que ficaram no Brasil. Peregrinos lá no céu, viajantes de um lugar, fugitivos da lembrança. Hoje não vivemos mais ao léu, conseguimos ingressar nessa escola de esperança. Aqui nós podemos trabalhar, sempre juntos conviver, com a chance de poder amar. Quero todo o tempo aproveitar, todo o amor assim viver, bem melhor um dia retornar. Terra onde Jesus caminhou, veio aqui nos mostrar todo o caminho a seguir. Terra, astro de luta e de dor, um dia queremos te ver, um reino de
que nos mostrar todo o caminho a seguir. Terra afra de luta e de dor, um dia queremos te ver num reino de muito amor. Sozinho, repara as flores que crescem orvalhadas no caminho, o sol brilhar no horizonte, o dia claro sorri. Aves trinam nas ramadas, esvoaça o colibri, canta a fonte cristalina, as abelhas fazem mel, aparece de improviso o arco-íris do céu, e quando a sombra se faz, suspende os olhos à belas, o manto escuro da noite surge ornado de
sol, na sublime imensidão do céu do mar, nas montanhas, vales e colinas, Ele está. Sua luz me mostra onde eu devo ir, sua voz me guia onde quer que eu vá. Sua luz clareia o meu caminho, me faz enxergar. Deus é o sol que aquece o meu coração, é tudo poder, justiça, verdade, amor. Nenhuma dor pode me derrubar, enquanto em Deus eu confiar. Nos momentos tristes peço proteção, na certeza que Ele poderá me ouvir. Em silêncio a sua voz me fala, eu estou aqui. Sua força é minha força pra lutar, sua força não me deixa desistir, sua força muda minha vida, me faz prosseguir. Deus é o sol que aquece o meu coração, é tudo poder, justiça, verdade, amor. Nenhuma dor pode me derrubar, enquanto em Deus eu confiar. Deus é o sol que aquece o meu coração, é tudo poder, justiça, verdade, amor. Nenhuma dor pode me derrubar, enquanto em Deus eu confiar. Boa noite, amigos, amigas. Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite a todos que estão nos assistindo essa noite. Um momento para brindarmos a lição evangélica e a grande reflexão dessa noite. Essa noite nós teremos uma reflexão muito importante, porque nós vivemos aqui na Terra como se fôssemos ficar aqui por toda a eternidade. E hoje José Otávio, ele vem trazer para nós uma reflexão, José Otávio de Almeida, a reflexão, a verdadeira propriedade. Isso fará com que nós venhamos a refletir muito sobre a nossa vida.
Tenho certeza de que até agora nós estávamos trilhando no caminho aqui na Terra de uma forma, e a partir desse momento nós vamos repensar as nossas vidas. Eu tenho certeza de que nós vamos compreender da melhor forma possível essa reflexão da noite, que fará com que tenhamos mais esperança ainda e que venhamos a caminhar de passos firmes e compreendendo que nós somos seres eternos. E nós todos, da diretoria, da nossa casa, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, agradecemos a todos os irmãos por nos prestigiar e estar conosco todas as sextas-feiras para vibrarmos em favor da nossa cidade, em favor do nosso país, em favor do nosso globo terreno. E principalmente nesses instantes em que nós nos encontramos, às vezes, com a nossa fé vacilante. E que nós devemos recorrer sempre a Jesus, à espiritualidade amiga e ao nosso Criador. A princípio devemos ser gratos, devemos ter gratidão pela vida. E repetindo as palavras do benfeitor amigo espiritual, que ele diz que a gratidão é a porta que escancara para a vida, para a prosperidade. Então vamos ser gratos a Deus pela nossa vida, pela oportunidade. Por mais amarga que esteja nas nossas vidas nesses instantes, devemos entender que nós passamos por uma prova e que nós vamos sair bem melhores do que encontrávamos anteriormente. E te pedimos, Mestre Jesus, que com as tuas mãos possa lançar sobre os nossos irmãos que se encontram na enfermidade do corpo físico, do corpo perispiritual, os nossos irmãos que nesses instantes tiveram suas perdas de entes queridos, a todos os amigos, familiares e desafetos, que através de suas mãos, Mestre Jesus, possa vir até nós o seu bálsamo, acalentando os nossos corações que se encontram em aflições. E que nós sejamos tocados, nosso coração, que ele possa ser permeado de compaixão, para que possamos estender as nossas mãos, as mãos amigas, até as criaturas que se encontram padecendo nesses instantes. Mestre Jesus, façai com que todos nós sejamos contagiados pelo seu amor, pelo amor divino, para que possamos enxergar em nossa frente os nossos semelhantes e nós sejamos fiéis a ti, Mestre Jesus, que quando tu falasses a nós, que aqueles pequeninos aos quais fizestes a caridade, fosse a mim que estivesse feito. E vamos orar. A oração do Senhor Jesus nos ensinou como elo de ligação de amor ao nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. O perdão de nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos deixeis, Senhor, cairmos em trevas nas tentações e livra-nos hoje sempre de todos os males, principalmente esses males que ainda residem em nós. Que assim seja. E vamos então, a partir de agora, prestarmos atenção no Evangelho e nessa reflexão da noite, que com certeza absoluta nos fará seres melhores. Que Deus abençoe e tenha muita paz. Boa noite a todos. Com muita alegria nós estamos aqui novamente.
E como disse o nosso irmão Wagner, falaremos sobre o tema a verdadeira propriedade. E nós vamos buscar subsídio no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, na leitura intitulada A Verdadeira Propriedade. O homem não possui de seu, senão o que pode levar deste mundo, o que encontra ao chegar e o que deixa ao partir. Goza durante a sua permanência na terra. Mas, uma vez que é forçado a abandoná-la, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Que possui ele, pois? Nada daquilo que é para o uso do corpo, tudo o que é do uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que traz e eis o que leva, o que não está no poder de ninguém lhe tirar. O que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada. Porque daquilo que tiver adquirido em bem, depende a sua posição futura. Quando um homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos usáveis no país, mas não se carrega daqueles que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura, e fazei provisão de tudo o que poderá nela vos servir. Ao viajor que chega a uma estalagem, se dá um belo alojamento, se pode pagá-lo. Aquele que pode pouca coisa, se dá um menos agradável. Quanto àquele que nada tem, vai deitar sobre a palha. Assim ocorre com o homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. Seu lugar, nele, está subordinado ao que tem. Mas não é com o ouro que se paga. Não se lhe perguntará, quanto tinhais sobre a terra? Que posição nela ocupáveis? Era príncipe ou operário? Mas se lhe perguntará, o que dela trazeis? Não se computará o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas a soma de todas as suas virtudes. Ora, a esse respeito, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que, antes de sua partida, pagou a entrada com ouro, e se lhe responderá, os lugares aqui não se compram, eles se ganham pelo bem que se fez. Com o dinheiro terrestre, pudesses comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com a qualidade do coração. Sois rico dessas qualidades? Sede bem-vindo e ide ao primeiro lugar, onde todas as felicidades vos esperam. Sois pobre? Ide ao último, onde sereis tratado em razão do que tendes. Pascal, Genebra, 1860. Então, companheiros que nos assistem, é com muita alegria que nós estamos aqui hoje, felizes por mais essa oportunidade, para refletir nesta passagem do Evangelho intitulada A Verdadeira Propriedade. Antes de chegarmos no assunto em si, eu gostaria de reforçar aqui o que temos falado em todas as nossas oportunidades em que estamos reunidos com vocês. Nós somos criaturas divinas, seres criados por Deus com o objetivo de avançar, de evoluir, ou como dizemos aqui, através do processo de autoiluminação. Aumentar as nossas virtudes, ou seja, aquilo que temos de bom, de positivo, potencializá-las. E nas nossas meditações, nas nossas reflexões, pegar aquilo que temos de vícios, ou melhor dizendo, os nossos pontos de melhoria, analisá-los e buscar alternativas para corrigi-los. Esse é o processo de autoiluminação. Nós
cada um de nós, buscando apoio no Cristo, no Evangelho, através dos nossos esforços, vamos seguindo a nossa caminhada rumo a Deus. Como nos diz Jesus, que Ele é o único caminho que nos leva a Deus. A doutrina espírita, ela nos diz que temos a bênção e a misericórdia divina da palavra, né, reencarnação. O que significa isso? Eu sou criado por Deus, ou melhor, todos nós somos criados por Deus em espírito. E assim, saídos da mão do Criador, somos como crianças que precisam passar por um processo de aprimoramento, de crescimento, de aprendizado, de evolução. Para que isso aconteça, nós fazemos essas escalas entre o mundo espiritual e o mundo físico, para que, através das vivências, convivendo com pessoas de perfis diferentes, nós tenhamos a possibilidade de, nos nossos relacionamentos, aprendermos a adquirir cada vez mais virtudes e eliminar os nossos vícios. Então, situações como paciência, fazer a outrem o que gostaria que vos fosse feito, abnegação, aceitação, perdão, são matérias nas quais existem nesse orbe chamado planeta Terra, em que nós fomos inseridos como alunos e matriculados aqui, como nessa existência física em que estamos, para quê? Para vivenciarmos essas matérias, aprendizes, constantes aprendizes. Temos um corpo espiritual e no processo de reencarnação, quando nascemos na Terra, através da união dos nossos pais, é proporcionada a nós, graças à misericórdia divina e à perfeição da criação de Deus, um corpo físico. Então, nosso corpo espiritual se acopla a este corpo físico e nós vamos vivenciar uma experiência física, como dissemos aqui, com o propósito de nos relacionar e esse relacionamento nos trazer embasamento para o nosso crescimento, apoiar, amparar, fortalecer, estender mão amiga, ajudar, ser ajudado, fazer coisas pelos outros que gostaríamos que eles fizessem por nós. Esse é o processo de evolução, essa é a misericórdia divina a qual nós somos convidados e a qual nós estamos recebendo de Deus, o nosso Pai misericordioso. Pois bem, estamos neste momento, todos nós aqui, seres físicos, vivendo essa experiência física. E aqueles que já partiram, que passaram pelo fenômeno biológico chamado morte, estão no mundo espiritual, não possuem mais um corpo físico, mas, como a doutrina espírita nos ensina, a vida continua. Eu sou um espírito, estando num corpo físico ou não. E tudo aquilo que eu faço na minha vida, todas as minhas ações, sejam elas positivas ou negativas, acompanham a minha pessoa, o meu ser. Então, o que foi dito aqui na leitura do Evangelho de hoje? O homem ou a mulher chegam ao mundo, o espírito é encarnado em um corpo físico, e ali ele é inserido em um ambiente familiar, cresce, se relaciona com as pessoas, se insere na sociedade, se insere no âmbito profissional, nos estudos, se desenvolve,
trabalha, porque o trabalho é uma lei natural e ela auxilia o ser a crescer, a evoluir, a desenvolver o intelecto. E as nossas ações para o bem, os nossos esforços no caminho do bem, nos auxilia a desenvolver a nossa condição moral, ou seja, a nossa característica, o nosso perfil. E o que a leitura Verdadeira Propriedade nos diz hoje? O que nós temos de verdadeira propriedade, pensando com olhos mais abrangentes, com um olhar mais aprofundado na vida do espírito, na vida do ser, na vida da criatura divina, que somos todos nós, criados por Deus. Nós, entre nossas indas e vindas neste orbe ou em outros planetas, porque Jesus diz que há muitas moradas na casa do Pai, então, em vários planetas deste universo, nós possuímos seres que vivenciam experiências e que cada um de acordo com a sua condição espiritual. Então hoje estamos inseridos num planeta chamado Terra, classificado como um mundo de provas e expiações. O que significa isso? Viemos aqui a passeio? Não. Viemos aqui para sermos felizes e morarmos aqui pela eternidade? Não. Viemos aqui para usufruir das coisas materiais, nos apegarmos a elas e não mais a largarmos? Não. Nós estamos aqui passando por um processo, como disse anteriormente, em que fomos matriculados para vivenciar disciplinas. A disciplina do relacionamento, a disciplina do trabalho, a disciplina da criação familiar, a disciplina do amor, uma série de disciplinas as quais nós somos convidados a praticar, para que em as praticando com esforço, com vontade firme e perseverante, nós possamos avançar, nós possamos auto-iluminar a cada um de nós. E esse aprimoramento é individual. Nós não estamos aqui para modificar o outro. Portanto, não fiquem apreensivos e nem tenham o seguinte pensamento: eu canso de falar para A, B ou C, mas eles não me prestam atenção. Eu já falei várias vezes para A, B ou C e eles não me dão atenção. Siga, faça a sua parte, pratique o amor, oriente, conduza as pessoas no caminho do bem. Mas a autoiluminação e a busca pela verdadeira propriedade é individual. E esta verdadeira propriedade está no espírito. Como disse aqui os benfeitores amigos, nós chegamos, nós partimos. Portanto, na vida física há o nascer no berço e o morrer no túmulo. Só que o Espiritismo nos ensina que a vida não se inicia no berço e nem termina no túmulo. Ou melhor, nós, como já dissemos aqui em outras oportunidades, o Espiritismo, a doutrina espírita, trabalha o ser espiritual. Então, como diz Emmanuel, que foi o guia espiritual de Chico Xavier, na última existência de Chico, nós somos a somatória de todas as nossas existências. Ou seja, todas as oportunidades que tivemos de estar em algum lugar, nos relacionando, tudo aquilo que fizemos de bom ou de mal, está inserido na nossa consciência, na nossa moral, no nosso intelecto.
nós carregamos isso conosco pela eternidade. E cabe a cada um de nós buscar o aperfeiçoamento moral, aparando as arestas que ainda trazemos conosco. Então, a verdadeira propriedade do ser, do espírito, é a sua condição moral e o seu aprimoramento intelectual. Porque independente de onde estivermos, no mundo físico ou no mundo espiritual, como seres que somos, criaturas divinas, espíritos, nós temos um intelecto, nós temos uma inteligência, nós temos uma moral, nós temos um corpo espiritual que segue conosco. Portanto, se a minha vida é uma vida em que eu procuro melhorar a cada dia, ser uma pessoa melhor, mesmo errando, mesmo tendo algumas dificuldades, procurando ali no dia a dia vencer os meus obstáculos, no momento em que eu passar pelo fenômeno biológico chamado morte, em que eu não terei mais esse corpo físico, o meu espírito se desprende e vai para o plano espiritual. Lá terei eu o quê? O corpo espiritual, a minha moral, com os meus sentimentos, as minhas emoções, os meus caracteres, o meu perfil e a minha intelectualidade. Então é isso que nós realmente carregamos conosco. E é interessante que o amigo espiritual aqui nessa passagem diz o seguinte: cabe a cada um de nós levar uma bagagem maior quando partirmos da terra do que a bagagem de quando chegamos à terra. O que significa isso? Muito simples. Nós estamos vivenciando a experiência física para aumentar as nossas virtudes. Aprender a sermos melhores uns com os outros. Quando nós aprendemos com o caminhar da vida, com a mudança de postura, com a reforma íntima, com o nosso esforço e, claro, a ajuda de muitas pessoas, porque nem sempre nós estamos bem, nós precisamos do nosso semelhante, do nosso próximo, e nós buscamos elevar o nosso padrão moral, intelectual, nós aumentamos a nossa bagagem espiritual. A nossa moral se eleva, o nosso intelecto se eleva. Quando nós vivemos uma vida superficial, pueril, sem sentido, uma vida de forma preguiçosa, sem esforço, sem ação, com pensamentos como: eu vou morrer mesmo, vai tudo acabar, eu vou aproveitar a vida, e nós focamos somente na questão material, o que acontece? A minha bagagem continua a mesma de quando eu cheguei aqui. Eu não a aumentei. Por quê? Porque eu vivi a minha experiência física focado no supérfluo, no passageiro, naquilo tudo que não contribuiu para elevar o meu espírito. O que nós queremos dizer com isso? Que o dinheiro é ruim, que a matéria é ruim, que nós devemos abandonar toda a questão material, sermos andarilhos, sairmos pelo mundo, não nos preocupar com nada. Não, não é isso. Jesus, a espiritualidade nos diz que o trabalho é uma lei natural, então nós precisamos trabalhar. E a partir do momento em que nós trabalhamos, seja um trabalho profissional, nós temos um retorno financeiro. Esse dinheiro, ele deve ser empregado no nosso sustento, na nossa saúde, na nossa vida. Nós precisamos ter metas, sim, objetivos na vida. Eu quero construir uma casa, eu quero ter uma família, eu quero melhorar o meu
patamar, eu quero pagar uma escola para os meus filhos, eu quero ter condições de ter isso, aquilo. Isso é perfeitamente natural. O homem precisa trabalhar, o homem é usufrutuário das questões morais, ele não é dono, porque se ele morre hoje, fica tudo aqui, como diz o ditado popular, caixão não tem gaveta. Nós não levamos as coisas materiais conosco, elas ficam aqui. E com o tempo, assim como o nosso corpo, elas se decompõem, elas se vão, são passageiras. Por isso Cristo disse ao jovem que queria segui-lo, quando ele pergunta, o jovem pergunta a Jesus, o que é preciso para segui-lo, o que eu preciso fazer? Ele fala para que ele se desprenda das coisas materiais. E ele diz, não vos inquieteis pela posse do ouro. O que Jesus queria dizer com isso? Queria dizer que nós devemos ser desprendidos, desapegados. E não confunda desprendimento e desapego com desleixo, com falta de atitude, com falta de ação. Não é isso. Jesus diz que nós não devemos ser escravos da matéria. O dinheiro, se bem utilizado, ele é bom, beneficia pessoas. O dinheiro, se mal utilizado, ele é ruim. Mas não é o dinheiro que é mal ou bom, são as pessoas que o utilizam da maneira correta ou da maneira incorreta que fazem com que as coisas sejam boas ou más. Então a nossa verdadeira propriedade não é uma casa grande, não é uma fazenda, não é a nossa esposa, não é o marido, não é o filho. Eles são parte da nossa história, são seres que convivem conosco, que nos auxiliam a aprender mais, a trabalhar a paciência, mas nós não somos proprietários de nada disso. Então, Jesus nos pede, não tenhamos sentimento de posse. E prestem atenção, se nós vamos e voltamos nas muitas existências, nós já nos relacionamos com várias pessoas. Tivemos várias famílias, relacionamos com várias pessoas e nós vamos nos relacionar ainda muito mais, porque nós estamos aqui para que nesse relacionamento possamos nos aprimorar, possamos ser melhores a cada dia. Deus é misericordioso e nos dá a oportunidade da pluralidade da existência. Faça bom uso das coisas que você tem, mas não se deixe escravizar pelas questões materiais, porque elas não são a sua verdadeira propriedade. No futuro, quando nós não estivermos mais aqui fisicamente e estivermos em espírito, o carro fica, a casa fica, as pessoas ficam, o dinheiro fica, e nós retornamos à pátria espiritual levando moral, que é os sentimentos e as emoções, e a nossa intelectualidade, para trabalharmos, estudarmos para novas existências, para novas oportunidades. Kardec pergunta aos espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E os amigos benfeitores dizem, a lei de Deus está escrita na consciência do ser. A sua consciência, a sua mente, as suas ações, as suas emoções, os seus atos, ali está escrita a lei de Deus. E você carrega essa lei, carrega a sua moral e o seu intelecto pela eternidade. Quando Jesus diz para nós que quer que o nosso jugo seja leve, o nosso fardo suave, a proposta dele é desprendimento. Sermos brandos de coração, humildes de coração,
ele fala em emoções, em sentimentos, em ações mais leves, para que a nossa vida, o nosso espírito, o nosso futuro seja mais leve. Uma coisa é você chegar ao seu destino, a um determinado local, olhar para trás e ter a sensação de dever cumprido. Outra coisa é você chegar a um destino, a um caminho que você trilhou, olhar para trás e ter consigo o arrependimento pelas coisas que poderia ter feito e não fez, pelas boas ações e oportunidades que lhe foram dadas e você não as praticou. Então Jesus convida a todos nós para refletir na nossa verdadeira propriedade, a moral, o intelectual, que é o que carregamos conosco, sempre com a lei de Deus inserida na nossa consciência. E eu gostaria aqui de dar um exemplo de verdadeira propriedade, buscando, junto a todos os que estão refletindo conosco, uma parábola de Jesus, uma das muitas parábolas do Cristo que nos ensina muito, intitulada a parábola do filho pródigo. Nós vamos resumi-la aqui, mas basicamente Jesus diz na parábola que um senhor de uma fazenda, de umas terras, possuía 2 filhos, um mais velho e um mais novo, e o filho mais novo chega ao pai e pede: pai, dê-me a parte da herança que me cabe, porque eu vou partir. Eu não quero ficar aqui, eu quero caminhar, eu quero ir para o mundo e vivenciar experiências. O pai, um homem bom, generoso, misericordioso, olha para o filho e diz: pois bem, e cede ao filho a parte que lhe cabe da herança. O filho, com dinheiro no bolso, herança, saudável, jovem, sai na sua caminhada pelo mundo. O que acontece? Ele tem dinheiro, ele tem saúde, ele tem vigor, ele se junta aos seus amigos e ele vai em direção a várias situações na vida dele, onde ele esbanja o dinheiro da herança. Por isso o título da parábola, o filho pródigo. E pródigo significa esbanjador, gastador, não é? E ele vai, se diverte com os amigos, sai, passeia, até que um dia todo o dinheiro da herança que ele recebeu do pai acaba. O que acontece? Os seus amigos o abandonam. Por quê? Ele não tem dinheiro mais para bancar toda aquela alegria, toda aquela festa que eles vivenciavam. Ele fica sem os amigos, ele fica sem dinheiro e ele fica no mundo onde ele chega ao ponto de passar fome e ter de arrumar um emprego para trabalhar. Lembrem, o trabalho é uma lei natural. Dizem os amigos espirituais, diz Jesus, precisamos trabalhar. E ele vai trabalhar num local cuidando de porcos, né? Ali, junto aos porcos, sujo, maltrapilho, muitas vezes se alimentando da comida dos porcos. E naquele momento, ele ali trabalhando, ele faz, no momento da dor, no momento da dificuldade, no momento em que, como dizem muitos no ditado popular, o calo aperta, ele faz a seguinte reflexão: eu tenho um pai, eu tenho um lugar para retornar. Os trabalhadores que se encontram nas terras ou na fazenda de meu pai vivem melhor do que eu vivendo aqui agora.
E ele toma uma decisão: eu vou retornar para a casa de meu pai. E assim ele o faz. Retorna para a casa do pai, e chegando lá, o pai, muito feliz pelo filho ter retornado, manda providenciar uma festa, um banquete, para comemorar o retorno do filho. O irmão mais velho, que ficou ali com o pai, sempre trabalhando, chega do trabalho, vê toda aquela movimentação e questiona um dos trabalhadores: o que está acontecendo? O que é essa movimentação? E o trabalhador diz a ele: o seu irmão voltou, o seu pai está feliz e mandou providenciarmos um banquete, uma festa. O mais velho, revoltado, vai até o pai e questiona: por que o senhor está recebendo de volta? Por que o senhor está fazendo uma festa? Ele o abandonou, ele pegou a sua herança, ele se foi, ele não trabalha, ele é preguiçoso. E o pai disse ao filho mais velho: fiquemos felizes, meu filho. O seu irmão estava perdido e se reencontrou. Ele estava na escuridão e voltou para a luz. Pois bem, o que eu quero dizer nas nossas reflexões de hoje com relação a essa parábola? Tem tudo a ver com a verdadeira propriedade. Percebam, o filho mais novo, filho pródigo, que gostava de gastar, esbanjar, que não trabalhava, que ficava ali nas costas do pai, do irmão, das pessoas da família, o que era verdadeira propriedade para ele? Os bens materiais. O dinheiro, a herança, as festas, os prazeres do mundo, ou seja, todas as coisas que são passageiras, todas as coisas que são superficiais e que ficarão aqui quando nós partirmos, passarmos pelo fenômeno biológico chamado morte. E o que acontece? O pai misericordioso dá o dinheiro ao filho. Pois bem, você quer ir? Está aqui o dinheiro. Vá para o mundo. Ele não sabia trabalhar, ele não se esforçava, ele não buscava a sua autoiluminação, ele não valorizava as pessoas ao seu redor, ele queria simplesmente se divertir e ter prazeres físicos. O que aconteceu? Gastou o dinheiro, não sabia trabalhar, não fazia nada, não sabia ganhar dinheiro. Perdeu os amigos, ou aqueles aos quais se intitulavam seus amigos, e passou por um período de dificuldade na vida. Sem dinheiro, com fome, maltrapilho, sujo. É o momento da dor, é o momento da dificuldade, é o momento em que nós somos convidados a refletir: por que eu estou passando por isso? E o filho se lembrou: eu tenho um pai, ele tem uma terra, ele gosta de mim, ele me ama, eu tenho trabalho, eu tenho para onde voltar. E no momento da dificuldade e da reflexão, da meditação, ali junto aos porcos, ele encontrou a verdadeira propriedade dele. As relações humanas, a transformação moral, entendendo que o material é importante, mas não é tudo. Que ele não deve se inquietar pela posse do ouro, como disse Jesus Cristo ao jovem. Que ele deve buscar a sua autoiluminação, a sua transformação. Que ele não estava ali na vida simplesmente para esbanjar, para gastar. E que ele precisava modificar as suas ações. Quando ele retorna, o que acontece? O pai de família, o senhor da fazenda, das terras, representando o Deus de misericórdia, o que faz? Recebe o filho novamente de braços abertos. Entra aí Deus, nosso Pai de amor, sabendo que nós vivenciamos uma experiência, não fomos bem-sucedidos,
E que no momento do arrependimento, que no momento em que nós buscamos a esse Pai de amor, Ele está de braços abertos a nos esperar, a nos receber. E Ele fica feliz e Ele comemora. Porque, como disse o pai na parábola, o seu irmão estava perdido e ele se reencontrou. Ele estava nas trevas e voltou para a luz. Lembre do que nós dissemos aqui. Nós estamos aqui para nos auto-iluminar. Nós estamos aqui para aperfeiçoar a nossa moral, o nosso intelecto, para que os nossos caracteres pessoais, o nosso perfil seja cada vez melhor e as questões do mundo não venham nos perturbar, para que possamos usar a fé do tamanho de um grão de mostarda para mover as montanhas, para que possamos utilizar o bom ânimo para vencer o mundo, para nos elevar, para crescer como filhos de um Pai que nos ama e nos quer bem e que nos auxilia em todos os momentos da vida, seja ela física, espiritual, a caminhar. Deus está conosco em todos os momentos, no momento bom, no momento ruim, e Ele nos espera de braços abertos. Então, para que nós possamos eliminar muitos dos nossos sofrimentos, muitas das nossas dores, não venhamos a nos inquietar pela posse do ouro, não venhamos a nos apegar, não venhamos a brigar pelas questões materiais, não venhamos a ter sentimento de posse. Ele é meu, ela é minha, isso é meu, ninguém toma, ninguém faz isso comigo, porque não é verdade. Nós somos donos da nossa condição moral e da nossa condição intelectual. Não temos condições de colocar placa de patrimônio em ninguém e falar, eles são meus pela eternidade. Nos relacionamentos, essa mulher vai ser minha, se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Esse homem vai ser meu, se não for meu, não vai ser de mais ninguém. Isso é superficialidade. Nós precisamos aprofundar nos relacionamentos, aprofundar nas questões espirituais, para crescer, para evoluir e entender que aqueles que estão ao nosso redor e que as coisas materiais que nos foram fornecidas são oportunidades que a misericórdia divina nos dá para o nosso crescimento espiritual. E eu encerro dizendo que utilizemos para o nosso crescimento moral, intelectual, o amor. Há uma frase interessante aqui no final do Evangelho segundo o Espiritismo, em que diz o seguinte: aqui há o ensino moral de Jesus, o poder do amai-vos uns aos outros, nas mais diversas situações da vida, quando deixamos o nosso amor fraterno guiar a nossa mente e o nosso coração. Lembre, intelecto e moral. As nossas mãos e os nossos passos, para que tudo se equilibre ao nosso redor. Então utilizemos o amor para elevar a mente, intelecto, moral, emoções, e utilizemos as mãos, os pés, para que as nossas ações, a nossa caminhada, nos auxilie a equilibrar o que há ao nosso redor, encontrando a nossa verdadeira propriedade e auto-iluminando. Cada um que se transforma, o mundo começa a melhorar cada vez mais. Tenham todos um excelente fim de semana, muita paz e muita luz, e que busquemos a nossa verdadeira propriedade diuturnamente. Que assim seja.
prosseguindo com esse momento de elevação espiritual, essa maravilhosa reflexão que nós tivemos, e que na verdade, tudo isso que o nosso irmão, amigo Zé Otávio disse a todos nós, a questão dos nossos desprendimentos, isso nos ajuda muito para a nossa caminhada. E nessa noite de hoje, para contemplar ainda mais com esse encontro com Jesus através do Evangelho e aproveitando esses instantes de elevação espiritual, Mestre Divino de Nazaré, queremos rogar em nome dos nossos irmãos que se encontram acamados nesses instantes, a todos indistintamente, queremos te pedir, Mestre Jesus, diante a tua misericórdia divina, e todos nós, sabedores de que tu és o médico dos médicos, que com tuas mãos a cura será sempre possível a partir de que nossas fés, a nossa fé seja operante e que ela esteja sempre acima de qualquer preocupação. Mestre Jesus, te rogamos, juntamente aos cravaneiros de luz, aos benfeitores espirituais que estão sob a sua égide, que visite os hospitais, que passem todos os leitos e envolva os nossos irmãos em teu bálsamo curador. As famílias que se encontram neste momento em aflições pelos seus entes queridos que estejam despedindo de nós aqui na terra, ou que estejam acamados nos hospitais, e principalmente, Mestre Jesus, aquelas criaturas que estão ainda aguardando o resultado de algum exame, e que essas criaturas que se encontram aflitas, sem saberem qual o tratamento, que seja realizado, Mestre Jesus, de forma rápida, a todas essas criaturas, e esses exames, que eles possam receber os resultados, para terem os seus tratamentos de forma correta. Que os médicos possam ser, Mestre Jesus, amparados por Ti, que eles sejam inspirados para fazer o melhor, e aos nossos irmãos que se encontram encarcerados, os nossos irmãos que se encontram detidos, Senhor Jesus, que as Tuas bênçãos também possa estar entre todos eles, aos nossos irmãos que se encontram encarcerados nos vícios, Mestre Jesus, que o Seu bálsamo, que a Tua inspiração, Mestre Jesus, possa abrir essas consciências e que eles possam despertar para uma vida de paz, de tranquilidade e viver a realidade deste nosso mundo. E a todos que se encontram em seus lares, que possam receber essas vibrações de paz e de amor. Que as águas de seus lares sejam fluidificadas, que os seus alimentos sejam fluidificados. E enfim, Mestre Jesus, que todos os nossos irmãos, indistintamente desse globo terreno, possa receber essas energias de paz e de amor, e que o bom ânimo volte a reinar entre nós. Que assim seja. Meus queridos irmãos, nós estamos passando ainda por todas essas situações
em que as incertezas de quando retornaremos à normalidade, essa pressão psicológica que nós estamos tendo, e até mesmo o medo, que nós devemos pensar uma coisa: devemos fazer a nossa parte, como nos orienta a Organização Mundial de Saúde, aqui, por exemplo, na nossa cidade, a Secretaria de Saúde, ou enfim, os órgãos de saúde, fazendo a nossa parte. E nós devemos ter muita fé para continuarmos a nossa caminhada. Nós precisamos de lutar para sobrevivermos, de nos protegermos, mas nós precisamos e necessitamos de cuidar da nossa mente para que nós não venhamos adoecer a nossa mente. Porque o medo que nos assombra, que nos assola, pode adoecer a nós psicologicamente. Então é muito importante que nós tenhamos fé em Deus, fé em Jesus e na espiritualidade. E eu quero, desde já, agradecer a todos, e nós vamos encerrando mais essa live, e agora nós vamos ouvir a música para que possamos contemplar de fato essa noite maravilhosa em que Jesus nos proporcionou. Que Deus os abençoe, que vocês tenham muita paz, que vocês tenham um bom final de semana. Muito obrigado.